Bom dia, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem. Avisando vocês que eu estou no trabalho, tentando ganhar a moeda, beira de avenida, passar caminhão, ônibus, carro com funk, moto barulhenta, gente falando, não repare, beleza? Bom, nós temos notícia do Mengão, o Flamengo joga hoje contra o Santos. Mas antes, deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal e dá um apoio pra gente, beleza? Tamo junto. Rapaziada, vamos começar com polêmica? Vamos começar com polêmica já. Vamos já quebrar o guarda aqui. É o seguinte. Na sexta-feira, o pai do Gabriel Barbosa respondeu ao Landino sobre a entrevista que ele deu no Charla Podcast, falando que o Gabigol já perdeu um pouco da sua importância no Flamengo depois da saída dele e das coisas que ele fez antes de sair, né? Porque não saiu pela porta da frente, só pela porta dos fundos. Falou que até o mesmo grupo que estava contra ele na final da Copa do Brasil, quando deu aquela declaração, e quis ficar ainda contra o Felipe Luiz, aí ele saiu pelas portas dos fundos, beleza? Aí o pai do Gabriel Barbosa deu entrevista falando que o Landino não tinha palavra, que eles tinham palavra, que o Landino cumpriu com a palavra dele, que o Gabriel Barbosa só está fora do Flamengo por causa dele, que não sei o que, beleza, tudo bem. Vamos lá. Aí, vamos lá. Aproveitando a polêmica, tem gente que gosta de colocar gasolina na fogueira. Aí o canal, pelo que é o jornalista Isaac Andrade, do canal Flavoz, mandou no Instagram para ele, e ele pegou, respondeu no Instagram para esse jornalista a mesma coisinha lá. Só a publicação, lista títulos, artilharias é um título que o Flamengo não ganhava há 38 anos. Gabriel só não está no Flamengo por causa dele, Landim, e a torcida sabe disso. Abraços. Escreveu o pai do atacante, referindo-se à histórica conquista da Libertadores 2009, que encerrou um jejum de quase 4 décadas. Para começar, o Flamengo ganhou uma Libertadores depois de 38 anos e o Gabriel Barbosa fez os dois, beleza? Mas não foi ele o principal jogador da Libertadores. O principal jogador da Libertadores foi Arrascaeta e Bruno Henrique, e o Bruno Henrique ganhou até como o Rei da América. A jogada de empate que fez o Flamengo ficar vivo no foi totalmente dos dois, junto com o Diego. O Gabigol só empurrou a bola para dentro. É aquele que eu falei assim, se tivesse uma senhorinha de bengala lá, empurrava com a bengala assim para dentro, assim, beleza? Então, ele fala como se o Gabriel Barbosa tivesse jogado sozinho e ele tivesse feito tudo. O que nós temos a analisar aqui? Eu acho que o Gabriel Barbosa, ele está nesse futebol horroroso dele há 4 anos, porque o Gabriel Barbosa, ele não tem a capacidade de analisar o futebol dele, está horroroso, e tentar melhorar e aceitar que ele não está jogando nada. As pessoas em torno do Gabriel Barbosa, como o pai, por exemplo, não conseguem enxergar que o Gabriel Barbosa não joga nada há 4 anos. E está achando que um clube é obrigado a ficar com ele, mesmo ele não jogando porcaria nenhuma. Então ele queria que o Flamengo renovasse com o salário absurdo que ele pediu, sem ele jogar futebol nenhum. Ele foi para o Cruzeiro, então a culpa dele não ter ficado no Cruzeiro também é do Landim. A culpa dele não jogar um bom futebol no Santos também é do Landim. Eles não conseguem fazer uma reflexão do futebol horroroso que o Gabriel Barbosa joga há 4 anos. A última temporada boa do Gabriel Barbosa, que ele fez alguma coisa que prestasse, foi em 2022, até 2026. O Gabriel Barbosa, ele perdia gol, e um monte, o time criava tudo para ele fazer mais gols. Ele não sabia cabecear, ele não sabia finalizar com a perna direita. O que ele perdia de gol quando caía na perna direita dele era um absurdo. Era um absurdo. Aí depois o cara começou a ser o Lil Gabi. Aí depois que começou a ser o Lil Gabi, ele não conseguia nem correr, mano. A bola passava, ele não conseguia alcançar a bola, não conseguia mais fazer infiltração, não conseguia chegar na frente, as bolas. Aí foi perdendo espaço, e a culpa é do Landim que não quis renovar. Não, o Landim está certíssimo. E o que o Landim falou, ele falou a verdade. Ele não vinha apresentando um bom futebol. O Flamengo não ofereceu 1 ano de contrato para ele. Você tem 1 ano, você tem uma chance, mostra um bom futebol, você renova. Mas não, nem isso ele quis, ele queria já 3, 4 anos, ele queria aposentar no Flamengo sem jogar bola. Aí fica fácil demais, né? Então eu acho que o pai do Gabigol deveria refletir, parar de passar vergonha, que todo mundo está vendo, porque eles estão jogando mais bola com a boca do que com a bola no pé. É verdade, é essa, ele joga mais bola com a boca, falando, do que quando o Gabriel tá com a bola no pé. Porque com a bola no pé ele não joga mais nada faz tempo. Quando ele faz um joguinho bom, não é nem espetacular, bom, todo mundo, olha, o Gabigol jogou bem. É porque ele joga mal há tanto tempo, e quando ele faz um joguinho mais ou menos, todo mundo já exalta. Nossa, olha, o Gabigol jogou bem.
É assim que é. Então é isso que eles deveriam só fazer uma reflexão na carreira do jogador, tanto o Gabigol quanto o pai do jogador, ok? Ver se ele consegue tentar cabecear um pouquinho melhor a bola, ver se ele consegue driblar um pouquinho melhor, ver se ele consegue chutar com o pé direito, porque ele não tem drible, não tem velocidade, não tem cabeceio, ele não tem nada. Ele só tem aquela finalização que todo mundo prepara para ele, faz o gol, filho. Só que o futebol não vai ser assim. Ele recebe uma marcação hoje mais forte, pronto, acabou o gol. Não tem mais gol. Porque nem o pênalti que ele batia bem pra caramba, hoje em dia ele bate. Até isso ele perde, beleza? Então só com essa polêmicazinha, a gente dá uma opinião sobre o assunto, que eles gostam muito de falar, mas a bola no pé dentro do campo não mostra nada, tá ok? Olha, o Santos vai ganhar um novo desfalque para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão. Vamos falar um pouquinho do Santos aqui, que hoje tem Flamengo e Santos, beleza? Eles vão se enfrentar hoje às 17 horas e 30 minutos no Maracanã, tá ok? Olha lá, o Peixe entra em campo com alguns destaques como Neymar e Rony. Já, o time do Santos já não é tão bom. Aí fica assim, o Neymar e Rony. Eles estão suspensos, tá? E ainda vai ter a ausência do lateral direito Igor Vinícius, diagnosticado com um pequeno edema no quadríceps direito. Beleza? Ele passou por um tratamento e vai ficar fora. Estava no departamento médico fazendo fisioterapia. Já o atacante Gabriel Barbosa, que é o Gabigol, recuperado de um edema no músculo sólido da perna esquerda, treinou normalmente e vai pro jogo. Aí vamos ver quem mais aqui, ó. Aí tem mais. O Santos está todo quebrado, tá? Lá, além de Neymar e Rony, que são suspensos, o Té Cuca não deverá contar com Gabriel Menino, que sentiu dores no músculo posterior da coxa direita. Também não vai contar com Vinícius Lira, segue sem previsão de retorno após romper o ligamento. E tem um Mike que fez uso de corticoides e não pode atuar por causa que não pode ser pego no antidoping. Ok? Então, o Santos, que já não é uma grande equipe, vai estar desfalcado de vários jogadores que podem entrar para reforçar ou jogar como titular, não vai ter. Poxa, é quase uma obrigação do Flamengo ter que vencer o jogo hoje, né, mano? Precisa, porque já caiu na tabela. Já vamos falar sobre a tabela. Ó, e já foram vendidos 60 mil ingressos para Flamengo e Santos, e a expectativa é de 65 mil ingressos vendidos hoje, tá? Então a expectativa é de estar lotado para o jogo do Flamengo e Santos hoje às 17 horas e 30 minutos no Maracanã. E vamos ver, lá, e na escalação do Flamengo, vamos ver aqui como é que está a escalação do Flamengo e quais são os problemas que o Leonardo Jardim tem. Ele vai ter, na verdade, alguns retornos. Vamos lá. Encontrar a caminha lá. Cadê aqui? Onde é que nós vamos ver aqui? Vamos para os desfalques. O Pulgar, cumpre suspensão depois de ser expulso na rodada passada. O Alexandre e Saúl estão no departamento médico. O Alexandre é musculatura e o Saúl é da operação dele. Essa é fato, não voltar, vai tempo estar desfalcando o Flamengo. Então não vou nem contar como um desfalque. Mas deve ter o retorno do Bruno Henrique, deve ter o retorno ainda vai ter o retorno do Everton Araújo, que tinha sido expulso contra o Corinthians, e ainda vai ter o retorno do Arrascaeta, Varela e Léo Pereira, que estavam na data FIFA jogando na seleção por seus países. Aí então, vamos lá para a escalação do Flamengo, tá? O provável Flamengo tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Everton Araújo ou De La Cruz, Jorginho e Arrascaeta, Paquetá, Pedro e Lino. Eu tô só achando estranho que ninguém tá colocando fé no Cebolinha. Eu tô achando muito estranho. Mas fazer o quê? O atacante Pedro. O Pedro, que sentiu dores no último jogo, ele não saiu por contusão ou por lesão muscular, nada. Era só dores por causa de câimbras mesmo, tá? Ficaram 12 dias sem jogar, só treinando, ele sentiu câimbras. Mas agora já está liberado e vai jogar hoje, está tudo certinho para ele jogar hoje também, tá ok? Então esse é o Flamengo mais ou menos preparado para pegar o Santos hoje às 17 horas e 30 minutos. Olha, vamos lá. Vamos lá. E aonde é que nós vamos assistir Flamengo e Santos pela 10ª rodada? Lembrando que mesmo sendo pela 10ª rodada, o Flamengo só tem 8 jogos, tá? Aí o Flamengo vai fazer o seu 9º jogo hoje.
Então vai ser, aqui, ó, ter a TV Globo, canal aberto, tem a GE TV, que é no YouTube, e tem no Premiere. Então você pode assistir em todos esses lugares, tranquilo. Pô, TV aberta, YouTube já basta, né, filho? Nem mesmo que você pague o Premiere, só se você gostar mesmo, mas vai estar lá. E vamos falar aqui, para começar, sobre a tabela e os jogos de ontem, o que aconteceu, que o Flamengo vai ter que vencer de qualquer jeito. O Flamengo tem que vencer, beleza? Porque agora o Flamengo está na 7ª posição com 14 pontos e 8 jogos. Por quê? Porque o Curitiba jogou ontem e empatou com o Fluminense em 1-1. O São Paulo venceu o Cruzeiro por 4-1, já disparou na frente do Flamengo. E o Botafogo venceu o Vasco por 2-1. Se o Vasco tivesse vencido, o Vasco já teria passado o Flamengo, porque o Vasco tem 12 pontos, aumentaria mais 2 pontos, 3 pontos, iria para 15. O Flamengo teria caído para o 8º lugar. Mas, como foi o Botafogo quem venceu, o Botafogo chegou a 12, o Vasco tem 12 ainda, e o Flamengo se mantém com 14 pontos e está na 7ª posição. O Curitiba, que empatou, foi para 15, então o Curitiba está na 6ª posição. O Atlético Paranaense tem 16 pontos na 5ª, o Bahia tem 17 na 4ª, o Fluminense, que empatou, ficou com 20 em 3º lugar, o São Paulo, que venceu, chegou a 20, vai pelo saldo de gols, está na 2ª colocação, e o Palmeiras, que é o 1º colocado, tem 22. Resumindo, hoje o Flamengo tem 8 pontos atrás do Palmeiras. Tudo bem que tem um jogo a menos, mas se ganhar esse jogo a menos, fica 5 pontos do Palmeiras. Infelizmente, nós vamos ter que torcer para o Bahia tirar a ponta aqui do Palmeiras, ou empate ou vitória do Bahia, no mínimo, e o Flamengo vencer. O Flamengo não tem a mínima possibilidade de pensar em empate contra o Santos. Hoje é vitória, 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 senão já corre o risco na próxima rodada não ficar lá embaixo. O Flamengo está em 7º lugar, 7ª posição, que para mim é uma vergonha pelo elenco, pelo time que o Flamengo tem, pelo que investe o Flamengo, tá ok? Não pode ficar na 7ª posição que vai fazer, não tem condições. O Flamengo é para estar lá em cima. E se o Leonardo Jardim não conseguir fazer o Flamengo jogar, o Flamengo simplesmente vai... O Flamengo não, o Leonardo Jardim, no caso, vai cair. Se ele não conseguir fazer o Flamengo jogar, ele vai cair. E o confronto que eu falo para você que é o mais importante do Flamengo é Bahia e Palmeiras. Nós temos que torcer para o Bahia ganhar do Palmeiras. E o Flamengo tem que vencer para começar a entrar na briga, começar a ter jogo, começar a ter uma disputa para o Flamengo. Se não vencer e o Palmeiras vencer, já fica muito complicado para mim. Está começando a ficar complicado. Nós já estamos na 10ª rodada, beleza? Então é isso aí. Rapaziada, dê seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente, beleza? Não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube recomende nossos vídeos para outras pessoas. Tamo junto e vamos voltar com um vídeo para depois do jogo, um pós-jogo. Espero voltar confiante que o Flamengo pensa, né? Pô, tem que vencer, não pode perder nem empatar. Com todo respeito ao Santos, o Santos está muito fraco e completamente desfocado dentro do Maracanã. O Flamengo tem que se impor e tem que vencer. Não tem outro resultado para o Flamengo, a não ser a vitória, beleza? Então a gente se vê depois do jogo, num pós-jogo, beleza? Tamo junto, um bom domingo para você.